Olá, amigos, boa noite, muito boa noite. Aqui estamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, doutor Viana. Boa noite, Militão. Boa noite, amigos. Boa noite ao pessoal de Londrina, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Brasília e de Belo Horizonte. Falando em Brasília, doutor Viana, a última informação, o último comentário que a gente tem sobre as opiniões do presidente Lula é de que ele acha que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente, não deveriam ser divulgados, deveria ser secreto. Não. Isso aí nunca vai passar, porque é justamente a segurança do povo, da sociedade, da nação, é a transparência da justiça. A justiça não tem que ter vergonha do que está fazendo. Isso era na época da Inquisição. Sim. Que se queimavam as pessoas apontadas como bruxa em praça pública, nas fogueiras, né? Uhum. E o julgamento era secreto. Então, o processo civilizatório, com muita dor e com muito sacrifício e muito derramamento de sangue, nós apuramos, a sociedade apurou, o mundo evoluiu e não tem mais a volta. A justiça tem que ser transparente e cada vez mais transparente. Essa história de segredo de justiça, que isso, que aquilo, isso aí só se for para proteger uma criança, um adolescente. Fora isso, não tem nada que ter, tem que ser transparente. Tem que ser transparente, os votos têm que ser dados. O ministro quer votar, ele tem a liberdade de votar do jeito que ele quer. De um jeito ou de outro, ele pode. Mas ele que diga para o povo o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Tem que ser fundamentada a decisão. Está aí o ministro Zanin, né? Que foi nomeado pelo presidente Lula. Era advogado do Era presidente. advogado do Lula e como ministro... Ele arquivou um inquérito, uma investigação do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Ele entendeu que não tinha elementos, não tinha crime ali. E, quer dizer, agiu como ministro. Agiu realmente como ministro. Beleza. Aí sim. Entendeu? Ele não agiu como político. E a segurança da justiça está na imparcialidade do juiz. O que é que você acha que vai acontecer com o caso Youssef? O juiz retira da Lava Jato o caso de grampo ilegal na cela dele. Ele foi grampeado quando estava na cela, como você disse, sob a proteção do Estado. E agora? Isso aí é gravíssimo. Isso aí é gravíssimo. É caso de ser punido o delegado e os agentes que fizeram isso. Porque ele estava sob proteção, sob a guarda do Estado, porque ele estava preso, e o Estado cometeu uma ilegalidade maior do que a que ele cometeu, porque o agente público, quando ele comete ilegalidade dolosamente, sabendo que é crime o que ele está fazendo, ele é muito mais criminoso do que o agente que ele prendeu, o agente que é suspeito que ele prendeu. No caso que você diz, agente... É o policial que prendeu, o delegado, isso, todo mundo. O Ministério Público. Todo mundo ali. E outra coisa, segundo as investigações, e nós vamos ver isso com essa apuração, porque o juiz já considerou aquela prova ilegal, mandou destruir e agora o CEF pode entrar com as ações que quiser. Mas o Ministério Público tem o dever de processar o delegado e as pessoas responsáveis. E mais, pelo que está no inquérito, o Beto Youssef, ele falou e mostrou para o Moro, inclusive mostrou para a imprensa, falou, olha o que eu achei aqui, os grampos, e mostrou para o Sérgio Moro, mostrou. E o Sérgio Moro disse, eu vou investigar e tal, e mandou arquivar, dizendo que não acreditava na história. O Sérgio Moro, mais uma vez, protegendo a Polícia Federal, porque a Polícia Federal agia ilegalmente, a mando do Sérgio Moro e do Dallagnol, passava por cima das regras processuais, mudou todo o nosso Código de Processo Penal, tanto é que depois foi tudo anulado, por ilegalidade. Se houve
desvio de verba, isso, aquilo, não vamos entrar nessa seara porque isso aí compete à justiça julgar. Mas tem que julgar dentro das regras. Mesmo que tenha havido desvio de verba, apropriação indébita, essas coisas todas, corrupção, que tudo indica que houve mesmo, tá? Só que a sociedade perdeu a grande oportunidade de desvendar isso e punir os culpados por conta da conduta ilegal, irreal, imoral do Sérgio Moro e dos procuradores da República. Doutor Viana, falando ainda do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, gaúcha, ex-juíza do trabalho, está para sair aposentada. Ela se aposenta agora no final do mês. Ela é presidente do Supremo, vai se aposentar agora e o Lula compete ao Lula indicar o novo ministro. E essa indicação para ministro do Supremo é mais tumultuada do que a indicação para o ministro do governo dele. Porque tem vários candidatos. Muitos tem uma vaga. Uma vaga. Olha, diz que os presidentes sofrem muito a pressão. Aí agora eu vi lá que a indicação tinha que ser de uma mulher negra. O Lula não vai entrar mais nessa. Não vai. Ele já foi duas vezes, está sendo pela terceira. As duas vezes que ele foi presidente da República, ele nomeou fazendo política. Sim. Ele nomeava um nordestino para prestigiar o Nordeste, nomeou a Carmen Lúcia como mulher para prestigiar a mulher, e nomeou o negro, que é o Joaquim Barbosa. Para prestigiar o negro. E toda essa turma, 8 ministros que ele nomeou, até o Fachin votou contra ele. E destruíram o PT. Todos. Agora ele falou, agora chega. Aí o cara fala, mas você vai nomear o teu advogado? Vou, porque eu confio nele. E é assim que vai ser daqui para frente. Ele já falou isso. O cargo sou eu que indico, então ninguém vai dar palpite. Eu escolho quem é fiel e vou pôr lá, que eu confio. E ele está certo, porque ele nomeou para fazer política e afundou, e os caras afundaram com ele. Então... A única pessoa que pode dar algum palpite é a esposa dele, atual. Não, ela que manda, né? Pelo jeito, ela que manda e ele obedece. Ele tem juízo. Sim, senhora. Sim, senhora. Falar, porque ele precisa prestigiar, botar ministras, nomear pessoas, mulheres, prestigiar, não sei o quê. Na verdade, ele já prestigiou. Ele pôs a mulher dele, né, como assessora dele, e ela que manda em tudo. Então, está bem prestigiado. As mulheres estão bem representadas. Muito bem. Intervalo, já voltamos com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana e os nossos assuntos que
posso interessar a você pelo fato de ser melhor informado e também saber coisas que nem sempre são apresentadas com todos os detalhes. Doutor Vianney, o que você acha dessa decisão do Hospital de Porto Alegre? Ele vai plantar uma árvore toda vez que nascer uma criança nesse hospital. Eu acho que é uma boa iniciativa. Né? Muito, apesar de ser pouca coisa, mas ele está colaborando. Está colaborando. Nasceu uma criança, uma árvore. Só não disseram onde vão plantar, mas certamente é um local que está faltando árvore. Toda cidade falta. tem os seus canteiros, suas avenidas, que poderia cuidar melhor da plantação de árvore. Vamos voltar ao Lula. Doutor Vianney, ele aprovou um parecer da AGU, Advocacia Geral da União, é a AGU, né? Ele aprovou o parecer da AGU que demite servidor que praticar assédio sexual. Está em moda agora assédio sexual, né? Já há algum tempo, né? O que você acha disso? Isso vai complicar a vida? Tem que começar a evoluir, né? Porque, na verdade, o órgão público, as pessoas passam um concurso, as coisas todas. Aí a mocinha começa a trabalhar lá e tal, e o chefe começa a assediar. Acha que pode tudo. E ela, para não perder o emprego, ela não cede, mas também fica naquela pressão a vida inteira. Isso tem em toda a repartição pública. Acaba ficando doente, às vezes. Muito. Isso causa um desgaste muito grande. Porque ela está presa ali. Não é que, por exemplo, ela trabalha de balconista numa loja e o gerente quer mexer com ela, ela pede demissão e vai para outra loja. Concurso público não dá para fazer isso. Você pede demissão, tem que fazer um novo concurso de outra coisa, leva 2 anos. Então, ela acaba se tornando uma vítima. E as pessoas, os superiores, se aproveitam dessa situação. Olha, um empresário foi achado morto e amarrado num automóvel BMW em Curitiba. Um amigo dele foi preso. Não se sabe qual é a culpa do cara, se foi o cara, se não foi. Mas é um cara bem de vida de Curitiba. Foi agora, é isso? Agora, ontem. Dentro do BMW. Amarrado. Morto. Então, olha, eu acho que estão matando muita gente, né? O Brasil inteiro, né? Você vê o caso de aqui na UEL. Quer dizer, uma estudante de ciências sociais e o namorado foram assassinados. Aqui na UEL. Foram assassinados a facadas. Que loucura, né? Eu tenho a impressão que o assassinato, a facada, foi incentivado pelos árabes lá, que matam os caras na facada. Mata no mundo árabe, mata em Londres, aquele cara que deu uma facada no Bolsonaro e por aí começou a matar a gente a facada. Não, é que é assim, Militão, segundo os estudos em criminologia, as mortes no Brasil, a maioria das mortes no Brasil não são por revólver. É por faca, paulada, outros meios de morte. Instrumento pérfuro cortante. Como dizia a medicina legal. E instrumento contundente, que é a paulada. Bom, isso porque a população não tem acesso às armas. Porque se tivesse acesso às armas, as mortes seriam muito maior, o número de mortes, e tudo a tiro. Claro, porque se o cara mata com faca, se ele tivesse um revólver, ele ia matar muito mais gente. Mata todo mundo que está na casa. Não só a namorada, mas mata todo mundo daí. Então, a política de controle de armas, ela é eficiente nesse sentido. É o caso dos Estados Unidos. O cara vai lá na escola e fuzila 20. É uma loucura, né? Nossa Senhora. E olha que lá tem pena de morte. E nem isso assusta as pessoas, porque o corredor da fila lá da pena de morte está lotado de gente condenada. Mas nem isso afasta. Então essa história de dizer, não, se o cara tiver uma arma, não tem mais roubo em casa. Tem sim.
Tem, do mesmo tem. jeito. Os caras não tem. Se tiver ouro num determinado lugar que está em depósito, guardado de banco, essas coisas, mesmo armado, eles entram, roubam, matam, tiram para lá. Então, uma arma dentro da tua casa não vai resolver nada. Não resolve. Mesmo porque o bandido, quando chega de surpresa. De surpresa. Você fala, espera um pouquinho que eu vou pegar minha arma. E outra, a arma, segundo a legislação, se você tiver em casa, você tem que guardar no cofre. Não pode deixar ela na gaveta, tem que guardar no cofre. Aí, se ela está no cofre, pouco adianta. O que você vai se defender? O cara esquece até o número da... nem dá tempo. E aí, é o seguinte, é como se o legislador, ele pensa assim, olha, o bandido vai ligar e falar, aí vou te matar. Aí, enquanto ele não chega, você abre o cofre, né, e fica esperando ele. Agora, você falou no legislador, você tem toda a razão. Se você falou no legislador, olha, aí eu quero criticar o Lula e o Bolsonaro. Porque veio lá, e o Temer. Porque veio do Temer um projeto lá a pedido do pessoal da Previdência, do INSS, dos ministros de Economia. Precisamos de mais dinheiro, então como é que vão fazer? Não, vamos cortar a aposentadoria do cara que morreu e deixou um dinheirinho para a esposa. O que eles fizeram? Só pode deixar agora 40%. Isto foi aprovado pelo Temer, foi aprovado pelo Bolsonaro e agora sancionado pelo Lula. É só 40%. Então, pera lá. O cidadão morre, deixa a esposa, ela já está com certa idade. Ele não pode deixar metade do que ele ganhava, o salário inteiro que ele ganhava, que ele recebia, a miséria que recebia para a esposa, sendo que é o tempo que ela mais vai precisar, porque vai ficar sozinha, não é verdade? Para comprar remédio é caro, plano de saúde é pela hora da vida ou pela hora da morte, é cada vez mais caro. E esses deputados, senadores, que se aposentam com dinheiro integral, isso eu culpo todos eles, inclusive os deputados de Londrina que estavam lá, os senadores de Londrina que estavam lá, os deputados de toda a região norte do Paraná que estavam lá, eles aprovaram isso. Porque eles se aposentam, doutor Viana, com o salário integral de 35 mil e lá vai mais dinheiro. Não é verdade? Você não acha uma sacanagem de deputados, senadores, do Lula e do Bolsonaro? Você tem absoluta razão. Mas a responsabilidade maior é do Congresso, que aprovou. Aprovou. Não é o presidente que fala, não, eu vou fazer isso. Não, o presidente, discricionariamente, ele mesmo determina, é muito pouca coisa. É porque se ele não sanciona, eles derrubam, derrubam e aprovam no Congresso. E depois outra. Então você tem razão. O Congresso é que passou isso aí. Não adianta pôr a culpa nesse, naquele. O Congresso aprovou isso. Não é uma sacanagem? É uma sacanagem. De deputados e senadores? Não, lembrando que... Deputados federais e senadores, vocês sacanearam as pessoas idosas, as pessoas que trabalharam a vida inteira, que recolheram e agora vocês passaram a mão em 60% do direito de aposentadoria dessas pessoas. Lembrando que as filhas dos generais, elas recebem o resto da vida, as filhas. O integral. 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 E aí, ela só não pode casar. Então, ela não casa oficialmente, tem filhos, tem neto, tem tudo e continua recebendo... Quero ver o Congresso cortar eles. Não, isso não vão cortar. Não vão cortar. Cortam dos que trabalharam e recolheram a vida inteira. Também... A Previdência, o INSS. É errado, mas se for uma lei, teria que ser regra geral. Sim. Inclusive para os deputados, senadores e para magistrados, Ministério Público, para todo mundo. O cara se aposenta, recebe. Mas se ele morreu, a viúva recebe 40%. Porque tira da coitada do operário, né? A coitada da viúva fica sem nada. Sem nada. Acho que eles pensam o seguinte, só 40% porque ela vai arrumar outro mesmo. Então o outro completa. Olha, coitada das viúvas e dos viúvos também. Esse assunto eu vou estudar melhor e nós vamos voltar. Melhor, isso é uma sacanagem. E olha, a culpa é dos deputados federais,
de Londrina, de toda a região norte do Paraná, que votaram a favor e sacanearam o povo. E também dos 3 senadores do Paraná que aprovaram, que é o seu Álvaro Dias, está lançando o livro. Não, o Álvaro não é mais. Não é mais. Não, mas era a época dele. Ah, sim. Era a época dele. E os outros 2, acho que o Uriel Visto também, e esqueci o outro. O outro é daquele do PT lá. Não, que pouco vem aqui. Não, ele nem conhece Londrina. O Arnes. O Arnes. Nunca veio. Coisa nunca rara. veio. Não é coisa rara Coisa não, rara. Militão. Ele nunca veio a Londrina. É isso aí. Ó, gente, desculpe o desabafo, mas é em nome teu, que é aposentado, que vai se aposentar, da tua família. Pensa nisso. Hora de voltar, Porque pensa a pessoa nisso. pagou a vida inteira. Pagou. Então está sendo roubada pelo Congresso Nacional. Isso. Roubada. Viana, obrigado. Um abraço grande. Pessoal, vem aí, Marcelo Militão e seus convidados. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você sabia que existe endometriose intestinal? Vamos saber o que é isso com o oncoginecologista, um dos grandes cirurgiões e grandes médicos especialistas em endometriose, que está conosco aqui, doutor Francisco Lopes. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Antônio. E você? Como é que está? Tudo jóia. Aliás, você foi a Brasília participar de um evento médico sobre esse tema, né? Foi o mês passado. Agora nós fomos a Brasília participar de uma mesa sobre endometriose intestinal, uma parte cirúrgica. Certo. A endometriose intestinal é uma das endometrioses mais, entre aspas, graves que a paciente pode apresentar. Evidentemente que não são todas as pacientes com endometriose intestinal que têm indicação cirúrgica, tá? A paciente com endometriose intestinal, você tem um tratamento muitas vezes clínico, com medicações, com dieta, com exercício e, em último caso, sempre a parte cirúrgica. Uma das indicações da parte cirúrgica para paciente com endometriose intestinal, a gente tem que entender que existem vários locais do intestino que podem aparecer. Certo. No reto, no sigmoide, no apêndice e no intestino delgado, No que é o intestino fino. Mas aí tira o apêndice, é isso? Tira o apêndice. Ah, então... Tira o apêndice. E muitas vezes existe uma associação de pacientes com endometriose com tumores cancerígenos de apêndice. Olha. Tá? Então você pode encontrar muitas vezes lesões que você acha que é uma endometriose, na verdade não é endometriose, é um câncer. Mas aí, quando no diagnóstico chega isso? Chega o diagnóstico. Então você pode ter endometriose em várias partes do intestino. Na parte mais importante seria do intestino delgado, que essa é uma indicação cirúrgica sempre. Certo. Intestino delgado é o intestino fino. Por que é indicação cirúrgica sempre? Porque existe uma possibilidade de obstrução desse intestino muito facilmente. Então, se você descobre que tem uma endometriose intestinal no intestino delgado, ele tem que ser cirúrgico, porque vai chegar uma hora que vai obstruir. E não tem o que fazer.
No apêndice, normalmente, quando você encontra uma lesão do apêndice, também existiria uma indicação cirúrgica. Primeiro, porque é um local onde a paciente começa a ter dor e confunde-se muito endometriose intestinal, endometriose de apêndice com apendicite. Ixi. Tá? Aí pode dar problema, inclusive, na decisão cirúrgica. Com certeza. Na decisão cirúrgica é importante. E aquilo que eu falei, existe uma incidência, é pequena, mas existe, das vezes da associação de endometriose com tumor de apêndice. Tá? Outro local que existe a possibilidade de indicação cirúrgica seria o reto e o sigmoide. O reto é logo ali depois do ânus. Certo. Tá? No reto, quando você tem uma lesão do reto, para que você tenha uma indicação cirúrgica, ele tem que ter pelo menos uma ocupação de 30% do diâmetro desse reto. Menos que isso não precisa operar. Menos do que isso você vai só acompanhar. Certo. Tá? No sigmoide também é mais ou menos por aí, por esse percentual. Então depende muito da localização dessa lesão para saber se você vai indicar uma cirurgia de imediato ou um tratamento conservador. Tá? Quando você faz a indicação, principalmente a grande maioria das vezes, o aparecimento dessa lesão intestinal é no reto e no sigmoide, ali na transição. Quando você tem essas lesões, a indicação, como muitas mulheres acham que não, mas a indicação é laparoscópica ou robótica. Tá? Não é cirurgia aberta, não é fazer uma laparotomia. Então hoje nós conseguimos fazer retiradas de lesões intestinais, muitas vezes por laparoscopia mesmo, e hoje em dia com o advento da cirurgia robótica... Que tem em Londrina, vamos lembrar. Que temos em Londrina, na Santa Casa de Londrina, da qual nós fazemos parte do grupo, a paciente apresenta benefícios muito maiores na cirurgia, tanto laparoscópica e principalmente da robótica. Então você tem que entender todos esses mecanismos e, por exemplo, na cirurgia do reto sigmoide, você só vai lá e tira um pedaço do intestino? Não, existem técnicas. Você tem uma técnica a menos agressiva, seria o que a gente chama de shaving. O que é o shaving? Você tem uma lesão na parede anterior do intestino, você vai cortar só essa lesão. Você vai tirar só essa lesão. Tá? Se for uma lesão pequena, se não for uma lesão grande. Quando existe uma lesão até mais ou menos 2,5, 3 centímetros, você pode fazer a ressecção dessa lesão, normalmente de parede anterior de reto sigmoide, você pode retirar essa lesão com o que a gente chama de um grampeador circular. Você entra dentro do intestino com o grampeador, aí você pega essa lesão, você dá 2 pontinhos nela e traciona ela para dentro do grampeador. Olha! Você tracionando ela para dentro do grampeador, você clipa e você tira só a lesão. E você não precisa mexer no resto do intestino. Olha, é sensacional, né? Como desenvolver a cirurgia, né? Quando você tem uma lesão grande ou 2 lesões, você pode ter 2 lesões no intestino. Quando você tem 2 lesões no intestino, dependendo do tamanho da lesão, você pode fazer um shaving ou você tem que fazer uma ressecção segmentar. Tirar um segmento mesmo do intestino. Quando você retira esse segmento do intestino, existem vários problemas daí para frente. Certo. Porque você pode atrapalhar o funcionamento do intestino, daí para frente, dessa mulher, porque é uma mulher jovem, e existe uma incidência um pouco maior de fístulas no intestino. O que é fístulas? No local onde foi feita a ressecção, você às vezes tem que dar um ponto ou tem o grampo do grampeador. Nessa lesão, pode às vezes fistulizar, faz um buraquinho ali. A fístula é muito mais incidência, tem uma incidência muito maior quando você faz a ressecção do segmento do intestino. Quando é essa alteração que eu falei para você, essa lesão que a gente faz com um grampeador circular ou o shave, não tem tanta lesão de fístula. Aí é menor a incidência. É menor a incidência. Olha. E esses casos são mais em mulheres, você falou até mulher jovem, inclusive? Mulher jovem. Infelizmente... Qual a associação com a endometriose mais tradicional mesmo? Mas está sempre associado. Ah, é? Olha, quer dizer, se tem endometriose, é bom também investigar o intestino. Não tem nem dúvida. Certo. Por exemplo, você quer um sinal indireto de endometriose intestinal. É endometrioma. O que é endometrioma? É um cisto de endometriose no ovário. Tem cisto de endometriose no ovário? Vai procurar a parte intestinal, porque pode ser que você tenha. É bom
E Pensar em tudo. Pensar em tudo. E às vezes a incidência e o aparecimento é frequente. Mas se diagnosticar, vamos dizer assim, de forma precoce, consegue resolver isso? Muitas vezes você diagnosticando precocemente, você entrando com um tratamento conservador, você evita muitas vezes esse paciente ter que ir para um centro cirúrgico para você fazer uma cirurgia. Então, com o quê? Com dieta anti-inflamatória, com exercício, com medicação para não menstruar. Então, daí vai depender do que a paciente tem e da faixa etária da paciente também. Não esqueçam de ir ao médico, né? Especialmente o médico que entenda disso, hein? Senão não adianta também. Tem isso também, né, doutor? Tem isso também. Doutor Francisco Lopes, muito obrigado pelas informações. Volte mais vezes. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Eu tenho uma dica para você. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Conquiste o seu propósito. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Vamos falar de saúde, mais especificamente do sono aqui no programa Militão e Militão, com a fisioterapeuta com formação em microfisioterapia, Claudete Stabile Ribeiro Romanizem, que está conosco. Como vai, Claudete? Tranquila? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bem-vinda de volta. Opa! Ô, Claudete, começando por isso, as pessoas estão dormindo bem? Marcelo, parece que não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje 40% da população mundial busca ajuda, busca tratamento para insônia. Só falando de insônia, né? Porque são vários distúrbios do sono, mas o que mais acomete é a insônia. E já se fala no Brasil em 73 milhões de pessoas que buscam tratamento. É muita gente. E qualquer faixa etária. Desde bebê que a mãe chega, meu filho não dorme, até o idoso. Nossa. Então é muita gente. Como é que é o quadro da insônia, Claudete? Bom, o que é dormir bem, né? A gente pode detectar. Está tudo bem se a gente demora aí até 15 minutos para pegar no sono naturalmente, não com medicamento, até 15 minutos, e dormir aí uma média de 7 horas, dependendo da idade, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas 7 horas de sono seria um tanto saudável. E o que é a insônia, então? É alteração na qualidade ou na quantidade do sono. Então, a pessoa às vezes tem uma dificuldade para iniciar o sono, para pegar no sono. Às vezes ela dorme muito leve, acorda muito durante a noite, e às vezes são muito poucas horas de sono. Ela acorda de madrugada, desperta e não dorme mais. Tudo isso, assim, a gente tem que entender que tem situações esporádicas, né? Que a pessoa tem um evento, ela está com alguma expectativa de uma viagem, uma aula, um problema que tem que resolver, aí tudo bem. Mas se isso se torna rotina, ter essa dificuldade, e se essa dificuldade se apresenta por 3 ou mais noites por semana durante 3 meses,
já entrou num quadro de insônia. E quais as causas que a insônia tem? Bom, a insônia é uma desregulação, né? Então, essa desregulação, ela é uma desregulação das funções vitais, que é natural da pessoa. Qualquer animal, sono, libido e apetite, são funções vitais. Se tem uma desregulação aí, algo está errado no organismo da pessoa. Pode ser um problema físico, tóxico, resultado de uma medicação, problema neurológico, emocional. Mas a gente questiona muito também duas situações com a pessoa. Se ela realmente tem dificuldade para dormir, ela está em alerta, ela não consegue relaxar. E aí a gente questiona, por que você está em alerta? O que você está cuidando? Tem alguma situação traumática na família que aconteceu e que você, né, que marcou a história da pessoa ou a história da família que você tem que estar em alerta? Segunda situação, a pessoa que acorda no meio da noite e não dorme mais. Já teve alguma situação que ela foi acordada durante a noite, recebeu um telefonema, um susto, uma notícia, e às vezes o corpo entra nesse ciclo e fica reincidindo nesse estado. Parece que o corpo revive esse trauma, como se isso fosse acontecer de novo. Então isso é importante, a gente trazer à tona, questionar para a gente trazer para o consciente e trabalhar com isso. Agora, se tem causa, obviamente tem consequência, né? Qual a consequência de não dormir bem? Bom, por que a gente precisa dormir? O nosso corpo ele funciona em dois estados, né? Um estado de funcionamento, em que a gente funciona, os órgãos funcionam, a gente passa durante o dia todo desgastando, tem as mortes programadas das células, a apoptoses, e aí a gente chama esse estado de entropia. E tem um estado de restauração, que a gente vai restaurar tudo que a gente desgastou durante o dia, que a gente chama de negantropia. Então, se tem um período de sono, a gente tem uma boa negantropia. Tendo uma boa restauração, a gente vai ter no outro dia um bom funcionamento. Se a gente não dorme bem, aí no outro dia vai influenciar no equilíbrio do corpo, né? O equilíbrio hormonal, qualidade de vida, humor, memória. Muita gente se queixa, né, de problemas de memória, de concentração, baixa imunidade. Então, muita coisa que o organismo não restaurou, não conseguiu restaurar, porque a pessoa não teve um sono bom. Agora, você falou 73 milhões só de brasileiros, né? Tem problema. Muitos desses usam os medicamentos, né? E aí, que vira quase vício, né? Quais as consequências dessas medicações? Então, são várias. Primeiro, que os medicamentos, eles não tratam a causa. Eles são, assim, eu costumo comparar com um gesso. A pessoa está com o braço quebrado, ela coloca um gesso, esse gesso vai dar um conforto, enquanto aquela fratura está sendo restaurada. O medicamento, mesma coisa, ele está dando um conforto para a pessoa, mas o que está lá dentro desregulado, ele não está consertando. E o que o medicamento faz também? A pessoa perde a capacidade de fazer aquele caminho. O corpo fica preguiçoso, porque o remédio faz para ele aquele ritual do sono, aquela questão de deitar, relaxar, pegar no sono. Aí o organismo não quer fazer mais. Então, se a pessoa, para ela tirar essa dependência ou tirar esse medicamento, ela vai ter que reaprender a fazer esse caminho do que deveria ser natural, né? E que aí ela começa o medicamento faz para ela. Então, o problema do medicamento é esse. Além de o sono verdadeiro, ele restaura mais. A pessoa que dorme com o medicamento, no outro dia ela dormiu muitas horas, ela continua cansada, ela continua com problema de memória. Então, eu acho que o sono do medicamento, do indutor do sono, ele não é um sono verdadeiro. Ele é um sono meio que uma anestesia. Então, ele não restaura. E é comum você receber lá as pessoas procurarem a microfisioterapia com queixas de insônia? Sim, Marcelo. Alguns vêm com queixas de insônia, tanto adultos quanto crianças, e outros, eles vêm por outra coisa, mas a gente já indaga. Como é que é teu sono? Como é que você dorme? E aí a gente vê que tem relação. A pessoa que não dorme bem, ela tem relação com outros problemas de saúde. E no tratamento com a microfisioterapia, o sono é um termômetro. Se a pessoa volta falando que o sono foi restaurado, que ela está dormindo melhor, a gente sabe que o tratamento está indo bem e que o organismo está se recuperando. Então, ele é tanto um balizador para nós, como um indicador de que algo não vai bem. E como é que é como é que é o tratamento com a microfisioterapia para os distúrbios do sono? Sim, a gente percebe que o corpo, ele sabe fazer, ele tem essa capacidade, né? O remédio não faz nada que o corpo não saiba fazer. Então, a gente vai buscar com as nossas mãos, com toques sutis, seguindo alguns mapas,
corporais, a gente vai tentar indicar para o corpo esse caminho, mostrar para ele reaprender a fazer esse caminho. E o paciente que vem para a microfisioterapia, ele já está preparado, o corpo dele já tem os locais, as portas de saída. Então, o professor nosso, Dr. Grosjean, ele fala que o paciente que vem para micro, é só a gente indicar a porta de saída no corpo, mas já tem os locais que os bloqueios já estão ali. Então, a gente vai com as nossas mãos, com os nossos toques, indicar o caminho de saída desses bloqueios, de tudo isso todas as memórias, né? A história de vida dele que foi levando ele até esse quadro. Claudete Stabile Ribeiro Romanizzi, muito obrigado. Volte aqui mais vezes para conversar com a gente. Obrigada a você e até a próxima. Boa noite para todos.